Salve Maria, sou servo missionário Roberto, missionário católico. Por que a Igreja Católica é coluna sustentável da verdade? Porque ela tem uma doutrina. Porque é a esposa do Senhor, em sintonia Colossenses 18 com a esposa, em Gálatas 2,19. Edificado sobre fundamentos apóstolos, Efésios 2,20. Efésios 3,10, divina universidade será conhecida pela igreja. Que igreja? 1 Timóteo 3,15. Coluna sustentável da verdade. As apóstolas 2,42 tem uma doutrina. Eu tenho dois catecismos. Esse aqui é o novo que eu comprei, que é o atualizado. O catecismo é a inspiração do Espírito Santo, que vem do magistério. Porque tudo que vem do magistério vem do Espírito Santo, porque o Espírito Santo assiste o magistério. Esse aqui é o antigo que eu tenho. Eu uso ele como rascunho, né? Para mim fazer pregações, para mim estudar e etc. Vamos ver aqui. Olha só. (83), ó. A tradição apostólica e a tradição eclesiástica. É totalmente, engajado na sola escritura. Interpretação do depósito da fé. Depósito da fé é confiada totalmente à igreja. Página 45, parágrafo 84. A relação entre a tradição e a Sagrada Escritura. Parágrafo 80. A tradição e a Sagrada Escritura estão entre si internamente unidas em comunicação, pois provêm ambos da mesma fonte. Olha só. Por que da mesma fonte? Porque é o mesmo Espírito Santo que inspiraram as pessoas para escrever e para pregar. Foi confiado ao magistério. Divina foram, de certo modo, um só todo, e tende para o mesmo fim, tanto uma como a outra, torna-se presente e fecunda da igreja. O ministério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias, até o fim dos tempos, ó. Mateus 28, 20. Essa citação aqui é te explicando Mateus 28, 20. Olha só. O contexto. Ensinar e observar tudo. O que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Aí tinha um jumento esses dias lá na praça, pregando isso aqui, ó. Mateus 28, 16, ó. Os 11 discípulos foram para Galiléia, para a montanha que Jesus lhe designou. Quando viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda, mas Jesus aproximou-se dele e disse: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide! Mateus 28, ó. Estava pregando lá. Mas está falando para quem? É para qualquer pessoa? Fundou a igreja, vai lá pregar, ide por todo... Não, está falando comigo. Tem um magistério para te enviar, para você ir por todo mundo, aonde que tem a igreja em todo mundo. Uma só doutrina, um só pastoreio. A quem foi confiado? A quem foi enviado? Os apóstolos. Toma muito cuidado, pastorzinho fundo de quintal, pastorzinho de praca, que eles pregam. Que eles não foram enviados. E a Bíblia diz, aquele que não é contra mim, é a favor a mim. Então, foi confiado, ó, tem um Espírito Santo que assiste a igreja, que assiste essas pessoas que ide por todo mundo. Que igreja é essa? Coluna sustentáculo da verdade. Paulo, quando ele se converteu ali em Gálatas 2,
que ele fala que subiu de Jerusalém 14 anos mais tarde, etc. Foi reconhecido pelas colunas, tal, etc. Ele expôs o evangelho que foi revelado por ele, etc. Para ser reconhecido pelas colunas. Para você ir por todo mundo, a sua pregação ser aceita. Ser ligada. Mateus 16, 19. Ó. E depois, ensinai, ó, a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ó. Ensinai todas as nações, ó. Ensinai. Quem são os mestres enviados? Os apóstolos. Não quem se auto-envia. Ó. Se está fora do magistério, se revoltou contra o magistério, não está sendo inspirado pelo Espírito Santo. Está indo contra. Com Mateus 12, 25, divisão. Ensinando o que eles querem. Ensinando o que eles acreditam. Não como foi ensinado pelos vossos apóstolos. Segundo Pedro 3, 2 mandamentos ensinados pelos vossos apóstolos. Que são as colunas que sustentam a verdade. 1 Timóteo 3,15. Por isso que Paulo fala, eu falei um vídeo lá, Rafael Papa falou que a igreja católica, né, a coluna sustentável da verdade, etc. Então, qual igreja é a coluna sustentável da verdade? As igrejas, mais de 400 milhões de igrejas? A quem Cristo está enviando? Para quem Cristo está... Ide. É para um pastorzinho de quintal? Pastorzinho de praca? Pastorzinho de rua? Pastorzinho que funda igreja? Ide. A quem? Atos 1. Versículo 2, ó. Desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que ele escolheu, foi arrebatado. E aparece o que ali, ó? Eles ficam olhando Jesus subir na nuvem. Olha só. Atos Apóstolos 2, ó. 10. Enquanto acompanhavam os seus olhares, vendo afastar-se para o céu, eis que ele apareceram 2 homens, ó, vestidos de branco, que são anjos, né? Que lhe disseram: homens da Galileia, por que ficai aí olhando para o céu? Esse Jesus que acaba de vós ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que viste subir para o céu. Agora, eles estão ali reunidos no cenáculo, esperando o Espírito Santo para ele ides todas as nações. E fundar o quê? Comunidades para ter acesso ao todo mundo, ao universal. Confiado, 1 Coríntios 2, aos apóstolos. Comunidades, não igrejas, fundamento de homens, comunidades em sintonia da Europa, em sintonia com a comunidade aqui do Brasil. Que é pregado lá na Europa, é pregado aqui no Brasil. Que é pregado lá no japonês, sayonara, é pregado aqui no Brasil. A atualização do sacrifício de Cristo é o mesmo. A liturgia é a mesma. Porque é o mesmo Espírito. É nesse termo, ide, a Santa Missa. O único culto verdadeiro a Deus que está pelo mundo afora. Todo mundo. Que os apóstolos conseguiram essa proeza. Por quê? Por causa do Espírito Santo. Porque não é igreja de fundamento de homem. Porque não é divisão. Sempre vai aparecer uns loucos de pregador de praça, de rua. Diz que é o conhecedor da verdade. Não é, cara. É a igreja. Adianta que eu estar pregando lá na rua, anunciando, proclamando, gritando, balá. E não tem o que oferecer a ele, a Eucaristia. O culto verdadeiro a Cristo. Oferecer uma salvação falsa. Vai na minha igreja que você vai ser salvo, etc. Piriri, parará. Que eu não fui enviado. Que não tem Eucaristia. Que não tem consagração. São apenas palavras. João Batista anunciava quem? A pessoa de quem? Preparando você para receber o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Santa Missa, ela prega a liturgia preparando você para receber o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Essa foi a pregação do saudoso João Batista. Preparar você para se arrepender, fazer penitência, tanto que a pregação dele é de penitência, batismo das águas, para você receber o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aonde tem isso? Quando você entra na missa ali, tem ali o ato penitencial para você se arrepender. Depois tem primeira leitura, segunda leitura, depois tem o evangelho, depois tem o ofertório, Atos após 20, versículo... 1 Coríntios ali, você pega 16, 2, de acordo bíblico. Depois tem o santo, tem o Pai Nosso, depois tem a Eucaristia. Tem toda uma preparação para você receber o Cordeiro de Deus. João Batista, ele fez uma preparação. Adianta que eu pregar penitência, pregar e você se arrepender e não te oferecer o Cordeiro de Deus, porque não tem Eucaristia. Você vai na igreja que é púlpito, não tem a consagração sacerdotal. Quando eu não entendia a Bíblia, eu até gostava dessas pregações de rua. Eu mesmo já fui pregar na rua, só ver meus vídeos aí, ó. Mas diferente, em missão. Levando a igreja ao povo. Simples, meu irmão. Muitos pregadores esqueceram esse evangelho. Ide! Deus está falando comigo. Ide! A igreja conseguiu essa proeza. Se eu sou um pastor de uma denominação, eu não tenho o que oferecer a ele, Cristo sacramentário. É de que eu pregar, pular, rodopiar, operar milagres e prodígios, e eu não tenho para oferecer o Cordeiro de Deus dele que tira o pecado do mundo na Eucaristia. João 6, 54 em diante. João 6, 51. Mateus 26, 26. Lucas 22, 17 em diante. É simples entender isso. Analisa a pregação de João Batista. João Batista está preparando você para você estar preparado para receber o Cordeiro de Deus. Quem prepara você para receber o Cordeiro de Deus? A igreja. Porque foi confiado à igreja, Efésios 3:10, ao magistério. Simples entender isso. Não uma divisão. Porque eles não têm o que oferecer para você. Uma salvação falsa ele oferece, porque a salvação está aqui aonde? É a esposa do Senhor? Não é. Atos 2:47 ali. Ajuntava outro para o caminho da salvação, porque se tornava membro da igreja. Atos apóstolos 2:42. Na doutrina, na fração, na comunhão, na fração do pão. Tendo pastoreio Pedro. Atos 2:14, pregar ali. Simples, salve Maria, sob São Marcelo Roberto.